Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje vou trazer um fato relevante, uma notícia que envolve a Cosan e a IPO da Move. Então temos fato quente aí na Cosan. Brunão posicionado em put. Eu lancei uma put no mês passado, ou retrasado, me perdoe, ou em maio, ou no finalzinho de abril, não vou me lembrar. Essa put tá dentraça, então eu tô aqui com risco, entre aspas, em ser exercido. Falarei sobre isso ao longo do vídeo, mas o papo principal é o possível IPO da Move. A gente vai comentar aqui sobre os números da Cosan, mas principalmente focando a Move no final do conteúdo. Falamos sobre a alavancagem, os seus múltiplos, um pouquinho aqui de dividendos, expectativa, o que já foi pago esse ano, tá? Cornetada do Ometo em relação à reforma tributária, nem tanto, mas sim em relação às concessões que foram feitas. Então, o Ometo aqui dando uma cornetada, que é o presidente da Cosan. E por fim, pessoal, falarei sobre análise gráfica, em que ponto a Cosan está, se eu vou ser exercido ou não, o que eu farei na minha estratégia. A put que engordou bastante, então não estou em condição de zerar, tá? Vou ter que ser exercido ou levar até o vencimento se continuar dessa maneira, tá? Mas eu falo sobre preço. Cezan 3, que é um colosso, mas que vem cedendo bastante, A Raizen também cede, Cosan não é diferente. No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP técnico. Você está aqui no Clube dos Dividendos, canal que compartilha, como hoje, especificamente, uma atualização, um fato relevante, tá? Então anotem aí, pessoal, a gente pode ter um IPO logo logo. Cosan contrata bancos para a IPO da Move e busca valuation acima de 12 bilhões, tá? Então, no que promete ser um dos raros IPOs de uma empresa brasileira este ano, a Cosan contratou três bancos americanos para coordenar a oferta pública inicial, tá? Então, a fabricação e venda de lubrificantes, a Move, pode ter sim, tá? O seu IPO realizado. O BofA, o JP Morgan e o Citi estão coordenando esse IPO, tá? Não deu aí para o BTG. BTG ficou de fora, BR Partners também, tá? Bom, alguns destaques da Cosan, eu acho que vale a pena a gente olhar aqui para o prejuízo no curto prazo, dívida elevada. Então a Cosan, sem dúvida nenhuma, é uma baita de uma empresa. Eu gosto muito de olhar para a Cosan por longo prazo, uma bela alocadora de recursos, mas dentre as investidas, viu aí, Vale cair, Raizen cair, Eu não sei como é que está a Rumo, mas a Rumo também deve estar aí com certo percalço, ou seja, empresas que ela investe, apesar de estarem em setores extremamente importantes para a nossa economia, tem alavancagem alta, tirando o Vale ali, e a própria Rumo se ajeitou recentemente, mas são empresas que passam trimestres sem pagar dividendo, tá? Como é o caso da Vale, somente em agosto. Então a Cosan é um ativo que fica caranguejando por um bom tempo, que é ótimo para nós holders, que podemos comprar bem por mais tempo, só que é horrível, para quem quer ali rentabilidade no curto prazo. Então, acho que faz sentido você ter um pouco de mau humor em relação à Cosan, que tem na Move, e a Move tem ali esse EBITDA trimestral, 329 milhões, 280 milhões, tá? É o EBITDA dela, que teve uma evolução muito boa, tá? No primeiro trimestre de 2024. Não sei se teve um não recorrente ali, mas bateu um EBITDA bem importante, quase 20% de aumento em relação ao primeiro tri de 23, tá? E 21% de aumento, um aumento substancial em relação ao quarto tri 23 e também ao primeiro tri 23. Então, tanto na base trimestre como no trimestre anterior, o EBITDA aqui evoluiu da Move. Esse é o tamanho da Move, pessoal. A Cosan, que investe na Raizen, investe na Terras, na Janssen, investe também na Vale recentemente, tem a Rumo. Então, é um colosso, tá? A Cosan é uma holding realmente bem grande, tá? Uma das empresas que investe pesado no Brasil em infraestrutura, logística, tá? Distribuição de energia. Então é uma companhia que talvez você que olha para o longo prazo, tá? Se interesse, se gosta de holding e também se gosta de setores resilientes. Qual a diferença de uma Cosan para uma Itaúsa, por exemplo? É que Itaúsa tem o bancão, que é o Itaú ali, que sempre vai distribuir proventos. Às vezes gordos, às vezes magrinhos, tá? Mas tem ali no bancão um bom provedor de dividendo. Tem também a AEG, que pode vir a ser uma boa pagadora de dividendo, e as distribuidoras de gás, que pagam dividendos também. Então, a alocação de recursos da Itaúsa, e eu tenho ação na Itaúsa, posso falar, as empresas investidas, tirando ali a Dexco, tirando ali a Alpargatas, e agora recentemente a CCR também é uma empresa que paga dividendos, não muito, mas paga dividendos. Essas empresas
tem correção por inflação, mas que tem dentro dos seus balanços folga para manter um fluxo interessante e contínuo de dividendo. A Itaúsa paga menos dividendos, mas ela sempre está pagando ali. Agora a Cosan pode passar assim por alguns trimestres sem dividendo, até por isso ela tem no mês de junho o grande dividendo do ano. Depois ela emagrece, acaba não pagando mais. A alavancagem sempre preocupa, tá? Então a alavancagem é sempre alta, não no caso de dívida líquida EBITDA, né? Mas no tamanho da dívida, né? Ela está sempre precisando se capitalizar, tá? Então a rolagem do passivo circulante ali é mais frenética do que uma Itaúsa, por exemplo, com certeza mais frenética do que uma Itaúsa. Portanto, a curva de juros impacta muito mais, tá, acusando que a Itaúsa. Tá? Então a curva de juros, como abriu pra caramba em 2024, impactou muito mais a cadeia das investidas da Cosan do que no caso da Itaúsa. Tá? A Cosan hoje tem 13 vezes lucro, tá? Apesar do déficit do primeiro tri, consegue ali no acumulado ainda ser positivo. Está quase negociando o book, tá? 1,16 de PVP, beleza? E a alavancagem realmente é um pouco maior. Tá? E precisa, né, se capitalizar, precisa ir ao mercado sempre. Então, por isso que CDI bate muito nas investidas da Cosan. Tá? Preço justo de grafo está lá em R$ 15,44. A gente vai falar sobre análise técnica já, que representa 20% de margem de segurança nesse momento. O EV/EBITDA, pessoal, sim, na última década é o mais descontado desde 2023. Então, 6,5, 7, 6 é menor do que o EV/EBITDA de 2014, 2015 e 2016. Tá? Então, assim, nada me tira da cabeça que é uma das melhores oportunidades para o holder. Tá? Agora, para o tático, realmente a Cosan não é uma ação que dispara. Tá? Os dividendos, pessoal, não batem Bazin. Então, aqui contradiz um pouco não, bastante, pela metade, com a estratégia do Bazin e do Barsi. Tá? A Cosan, no melhor mundo, ali em 2020, 2021, pagou 5% de yield, 4,94 líquido. Tá? Então, assim, é uma companhia que tem consistência no dividendo? Sim. Estamos falando aí do pós-pandemia de 40 a 45 centavos. Já pagou esse ano, quer dizer, não pagou não. Data corte foi semana passada, pagamento vai ser semana que vem, tá? Então é uma empresa que tem um yield ali de 3,5, 4,5, 3,5 a 5%? Sim. Não bate o Bazin, tá? Não bate o Bazin. Então o dividendo, pessoal, ele vai estar ali parar quando? R$ 7,50 para baixo. Então tem chão para cair. Hoje as ações estão negociando a 13, a 12, tá? Então por dividendo, quem gosta da tese exclusivamente por passivo, pessoal, não vai ter a Cosan no radar. Não deveria, pelo menos, tá? Esse ano aqui a data corte foi dia 5 de junho, pagamento dia 28. Falo com vocês dia 20. Então semana que vem, tá? Ano passado foi no dia 18 de maio, ano retrasado no dia 5 de maio. Esse ano aqui atrasou um pouquinho, mas o yield tem sido bem consistente pós-pandemia, na casa aí dos seus 3,30 a 3,50. Tá? Isso não deve chamar a sua atenção. Você que tem no Bazin aí a sua estratégia. Como eu falei, o presidente esteve em um evento junto com o Mercadante, tá? E criticou, né? Teve até ali um troca de farpas entre Rubens Urmeto, tá? E o Mercadante. Não lembro se o evento foi do BTG, da XP, enfim, foi de um banco específico aí, tá? Ou de um jornal financeiro específico. E ele é um crítico, tá, o presidente do Conselho da Cosan, o Rubens Urmeto, critica, né, ou pelo menos diz que o plano fiscal do governo do Lula vai manter juros altos. Segundo ele, a reforma tributária foi aprovada somente por meio de concessões e desde então o governo tem procurado mudar as regras para poder arrecadar mais receitas. Então, criticando o curto prazo aí da política de aumento não, né, de pegar no pé de alguns setores da economia e dentre eles, um dos principais e mais regulados, que é a Cosan. A Cosan é super regulada, não tem nenhuma empresa ali que está na nova economia. Não. A Cosan, de cabo a rabo das investidas ali, é mega regulado. Então, foi uma voz importante aqui, ó, para o governo, não só o governo olhando para o Palácio do Planalto, mas também Congresso, Senado, né, Congresso e Casa dos Deputados, Câmara dos Deputados. Então, foi uma voz importante, pessoal. Esteve nas mídias financeiras criticando, com certeza foi ouvido, tende a estar ali sendo contemplado. Então, acho que a Cosan, via o seu presidente, representou ali muito mais do que somente o setor que a Cosan está inserida. Tá? Então, foi uma voz importante, pipocou bastante aí nas mídias sociais e nos jornais financeiros nas últimas semanas, o Rubens. Tá? No preço, pessoal, vamos lá. Aqui a análise técnica, Brunão tá onde? Então, Brunão lançou uma
put, certo? Na Cosan, ali por volta dos seus 13. Por volta não, acho que o strike foi exatamente 13,40. Estamos negociando a 12,70. Lancei para julho. Então não vou ser exercido amanhã, que é vencimento de opções. Amanhã provavelmente eu vou ser exercido na Fleury. Agora na Cosan não, ainda tem mais algumas semanas aí para eu navegar. Por que eu lancei ali, pessoal? Porque eu acho o fundo de 2023 uma região de extremo desconto. Eu não vejo muita deterioração de fundamento para nós irmos além de 2020, né? A mínima de 2020 ali. A Cosan hoje está negociando, pessoal, por volta de abril, maio de 2020, certo? Mesmo com a melhora ali nos fundamentos, manutenção dos dividendos, não vejo ela cortando dividendos loucamente. Acho que ela mantém esse padrão. Então, assim, me interessa me posicionar na Cosan aqui, tanto na parte desses 3,5% de yield, quanto no ganho de capital. Eu não tenho certeza se eu vou colocar a Cosan, caso seja exercido na minha put, para minha carteira previdenciária. Agora, o que eu tenho certeza, e aí eu trago para vocês o indicador VWAP da máxima histórica, essa linha verde que apareceu no gráfico, eu tenho certeza que a Cosan deve regredir à média. Tá? Então, a Cosan, em algum momento aqui, dentre os 10,60 ao preço atual 12,70, os meus 13,40, por exemplo, em algum momento ela deve chegar aqui a bater pelo menos os 14,60 até os 15,70, 17,30, que seria um retorno dos preços ao VWAP. É uma média que eu utilizo aqui, um indicador que eu utilizo de preço justo na análise gráfica, vamos assim colocar. Então, toda a minha estratégia ao iniciar no mês passado com o lançamento, e eu vou fazendo lançamentos consecutivos nessa região azul, dos 13,40 até os 10,60, pessoal, é onde eu lanço o put, tá? E aí, a partir dos 14,60, dessas puts que foram exercidas, eu lanço call. Aí eu já não sei dizer para vocês hoje, dia 20 de junho, qual será a porcentagem das calls lançadas em relação às puts exercidas. Se vai ser totalmente, ou seja, eu fiz um trade, vou zerar minha posição se for exercido nas calls, ou se vai ser ali uma porcentagem e mantenho o residual para a previdência. Inicio um ciclo de investimentos na Cosan. Mas essa é a minha estratégia, tá? Sendo bem franco com vocês, mês que vem, a partir do dia 19 lá, caso a Cosan não esteja negociando acima dos 13,40, eu muito provavelmente serei exercido, tá? Serei exercido. E aí eu vou começar a pensar nos lançamentos de call acima dos 14,50, tá? E na volta dos lançamentos de put abaixo, tá? Dos 12 e 13, tá? Região em azulzinha aqui é no segundo trimestre / terceiro trimestre, a região dos meus strikes, tá? Estando dentro do dinheiro, vai estar mais gordinha, eu lanço para avacalhar também, para receber o prêmio, que é sempre muito bom, né? A Cosan, eu cheguei a vender minha put por 60 centavos. Pasmem, pessoal, tá a 1,20. 1,20 não, tá a 1,10, tá a R$1. Então subiu pra caramba. Eu não tô em posição de zerar. Se eu zerar, eu zero no prejuízo. Então, para mim, como eu tenho interesse na ação, poxa, vale a pena. O que tem que ser colocado em mente, pessoal? Quem lançar put a partir de junho, saiba que não terá dividendo em 2024. É só em 2023 agora. É só em 2025 agora, tá? Então, tem que se ter carinho. Não sei se gosta da tese de investimento ou não. Eu estou compartilhando a minha perspectiva que, com a IPO, sempre se tem no curto prazo um solavanco, tá? Uma tendência de alta, mais compras do que venda, cisão, o mercado gosta. Se capitalizar agora vai ser realmente uma vitória. Se a Ormeto conseguir os 12 bi, por exemplo, na Move, sem dúvida nenhuma vai ser uma vitória. Quem está fazendo IPO em 2024, pessoal? Se a Move tiver demanda e o preço sair com o esperado, dentro da faixa aí que bata o 12 bi de market cap, pessoal, parabéns para a Cosan, sem dúvida nenhuma. E na minha expectativa, eu acho que esse movimento fará os preços, no mínimo, atingir os 14,60, quem sabe regredir uma média aqui dos 15,70 aos 17,30, certo? Bom, atualização feita, estratégia compartilhada, não é recomendação aqui, nunca é, né, pessoal? Mas o Brunão tá meio a meio na Cosan. Recebi meu prêmio, bacana, gostei, talvez eu seja exercido. Se for, compartilhei a minha estratégia com vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.